Como fazer para emitir DARF no novo portal do Cicalc Web na prática? Será que nesse ano você tem que pagar imposto de renda? Como calcular quanto de imposto de renda precisa pagar? Como ficar em dia com o leão e pagar a DARF com e sem código de barras? Vocês pediram e está aí tudo sobre a DARF em 2020. Então bora lá pro vídeo. Atenção, vou fazer algumas perguntas para você e ver se você se encaixa em algum desses casos. Você vendeu fundos imobiliários ou ETFs e teve lucro no ano passado? Ou fez day trade com lucro no mês? Vendeu mais de 20 mil reais em ações com lucro em um único mês? Então eu tenho uma notícia para você, que você deve e precisa gerar e pagar uma DARF. Não sabe o que é a DARF? Então eu vou mostrar agora o que é a DARF e como você pode fazer o pagamento dela de forma prática. E inclusive se você está com atraso da DARF e juros. Então começando, o que é a DARF? DARF é a sigla para Documento de Arrecadação de Receitas Federais. E ela é uma guia que é emitida pela Secretaria da Receita Federal e pelo Ministério da Fazenda. Ela é a principal ferramenta da Receita Federal para recolher impostos de operações financeiras, ou seja, operações em bolsa de valores. Sua emissão é obrigatória tanto para pessoa física quanto jurídica. Então, basicamente, ela é um documento para você pagar o imposto que você deve ao governo. E nesse caso, sobre operações com lucro em bolsa de valores. Entendeu o que é a DARF? Agora vamos saber quanto você precisa pagar para o governo nas operações que você teve lucro. Para quem fez day trade e teve lucro em um mês, precisa pagar 20% de imposto sobre o lucro. Já para quem vendeu cotas de fundos imobiliários e teve lucro, precisa pagar 20% sobre o lucro também. Já para os ETFs, o imposto cai um pouco para 15% sobre o lucro. E para quem vendeu mais de 20 mil reais em um único mês com ações em operações de swing trade, também precisa pagar 15% sobre o lucro. Agora que você entendeu a porcentagem, tem alguns macetes para fazer o cálculo na prática, que eu vou mostrar agora. O primeiro passo é calcular quanto você precisa pagar. Para fazer isso, a gente tem que ir lá na corretora e pegar as notas de corretagem. E para isso, você precisa pegar as duas notas de corretagem, tanto a de compra do ativo e a de venda do mesmo ativo. E assim você vai conseguir calcular o seu lucro já com todas as taxas descontadas. Então você vai pegar a nota de corretagem A, tirar todas as taxas que você teve nessa compra, pegar a nota de corretagem de venda, subtrair todas as taxas, depois o valor restante de cada nota você vai subtrair venda menos compra. Aí você terá o valor de lucro e desse valor você vai descontar quanto de imposto precisa pagar. Ó, existe um macete aqui, pois na própria corretora existe uma coisa que chama dedo duro, que é um imposto já retido na fonte no momento da operação de venda. Então quando você faz esse tipo de operação e tem lucro, a corretora já tem um mecanismo que desconta uma taxa automaticamente da sua operação. Em day trade, quando você tem lucro, eles descontam 1%. Ou seja, como no day trade você tem que pagar 20% sobre o lucro, eles já descontaram 1%, então ainda falta 19% para você pagar para o governo. Isso funciona da mesma forma para os outros tipos de operação, só que o dedo duro descontado é bem menor. Para operações normais de ações, de fundos imobiliários ou ETFs, de venda com lucro, o dedo duro é de 0,005%. Esse mecanismo chama dedo duro porque justamente ele mostra que você teve lucro para o governo e aí não tem como você esconder esse tipo de operação para o leão. Eu vou mostrar na prática para você aqui na minha corretora onde você encontra essas notas de corretagem. Ó, na corretora Clear que eu estou utilizando agora, ela envia por e-mail essas notas de corretagem mais ou menos de 2 a 3 dias após fazer a operação de compra ou de venda. E para você baixar essas notas, você terá que colocar uma senha que são os 3 primeiros dígitos do seu CPF. A outra maneira é entrando no site aqui da Clear e é só entrar em extrato, selecionar um período que você deseja pegar as notas de corretagem. Vamos colocar 1 de janeiro, né, de 2020. Ele está dando um limite aqui de 90 dias, então você vai ter que fazer de 3 em 3 meses esse processo e ir baixando todas as notas de corretagem, ou apenas do mês que você sabe que teve lucro e terá que pagar o imposto de renda. Aqui tem uma nota de corretagem, ó, vou mostrar. Tá vendo? Ó, nota de negociação. Clicou, vai vir um PDF com todas as informações da operação que você fez naquele dia. E mais aqui para baixo terá aquelas taxas que eu falei do dedo duro. Ó, você terá que descontar a taxa de liquidação e os emolumentos. Além disso, no day trade provavelmente vai ter essa daqui, ó, IRRF. Ó, se você tiver que pagar alguma taxa, vai estar aqui, ó, em custos operacionais, e aqui já vai estar descontado aquele dedo duro que eu falei. Ó, nesse caso eu comprei o fundo imobiliário, 6 cotas a um preço de R$ 117,68. Então se eu vendesse isso a R$ 120, eu teria que fazer o cálculo de quanto de lucro eu tive. Agora vamos para um exemplo na prática, que eu montei uma planilha, coloquei alguns preços fictícios para mostrar para vocês o que vocês terão que calcular para saber quanto precisa pagar de DARF. Então olha só, eu
vou usar de exemplo a DARF para fundos imobiliários. Então, aqui no mês de janeiro, eu coloquei o ticker aqui do fundo imobiliário, é LZR11. Quantas cotas eu comprei? 10 cotas, a um preço médio de R$100. Esse preço médio é aquilo que você vai pegar lá na nota de corretagem. E digamos que eu vendi um tempo depois a um preço médio de R$200, ou seja, teve R$100 de lucro por cota. Aqui eu já fiz uma formulazinha para calcular o lucro que eu tive, então foi um lucro de R$1.000 no total, porque eram 10 cotas. Agora o imposto retido na fonte, o dedo duro, aquele IRRF, é de 0,005% sobre o lucro que você teve na operação. Olha só, até coloquei aqui do lado a porcentagem do dedo duro para fundos imobiliários, swing trade e ETFs. Para day trade, esse dedo duro é um pouquinho maior, de 1%. Então, se você fez day trade e precisa pagar DARF, você utiliza 1% e não 0,005%. Beleza, você calculou essas duas coisas, agora o imposto que você tem que pagar é de 20%. Então, é 20% de R$1.000, que dá R$200. E o valor que você terá que pagar na DARF não são esses 20%, porque lembra que já foi descontado o dedo duro aqui, o IRRF. Porque se você pagar os 20%, você vai estar dando dinheiro de graça para o governo. Então você pega aqui, ó, os 20%, 200 menos o IRRF 005, que dá esse valor que é a DARF que você terá que pagar, R$ 199,95. Se você quisesse fazer um do zero, olha só, vou colocar um ticket aqui de outro, IRDM11. Digamos que eu comprei 20 a um preço de, sei lá, 98 e vendi por 127. Aqui, ó, o meu lucro foi R$580. Ó, o IRRF, que é o imposto retido na fonte, deu 0,029. O imposto que eu tenho que pagar, 20% de 580, então dá 116, menos o que já foi retido na fonte, dá 115,971. Só mais uma coisa aqui importante. Se você vendeu ou comprou o mesmo ativo dentro do mesmo mês, só que em dias diferentes, você terá que descobrir o preço médio de compra e o preço médio de venda para calcular a DARF. Então sempre utilize o preço médio para calcular a DARF. E ó, digamos que você fez a venda em janeiro. Você tem até o último dia útil do mês seguinte para fazer o pagamento dessa DARF. Esse é o prazo de validade da sua DARF. Nesse ano de 2020, o último dia útil de fevereiro é dia 26. Então esse é o prazo de validade para fazer o pagamento da DARF. Agora vamos lá para o site do Cical para gerar a DARF e fazer o pagamento desse valor. Olha, esse é o site da Receita Federal e aqui no primeiro link é para pessoa física e o segundo para pessoa jurídica. No meu caso, vamos lá para pessoa física. Ó, eu vou deixar o link na descrição desse site para você não ter que ficar procurando aí no Google. A gente vai na aba Geração e Impressão de DARF e vamos em Preenchimento Rápido. Você vai digitar seu CPF e data de nascimento. Então, ó, aqui a primeira coisa, você vai ver aqui se você já é contribuinte ou não. Eu já tenho um cadastro aqui, ó, Eric Sequiama Rocha. E é só avançar aqui. Se você é um novo contribuinte, é só colocar na aba Novo Contribuinte ali. Ó, nessa primeira aba é se você quer que imprima alguma observação na DARF, mas não precisa pôr nada aqui. Aqui é o código da Receita, que é 6015, que é referente a ganhos líquidos na Bolsa de Valores. Data de consolidação é a data que você está gerando a DARF. Você não mexe em nada aqui. O período de apuração é o mês referente que você fez a venda dos ativos e teve lucro. No meu caso fictício é o mês de janeiro, então vamos lá, janeiro. Esse número de referência não precisa colocar. E aqui, ó, valor do principal é o quanto de DARF você tem que pagar no mês. Vamos lá pegar na planilha. Ó, foi R$ 199,95 mais R$ 115,97, ó. Eu vou somar aqui só para ver quanto que vai dar no total. R$ 315,12. Beleza, agora é só clicar aqui em calcular. Olha, já apareceu aqui, ó, valor do principal, valor total. Como a gente tá no mês de fevereiro, não tem multa. Olha aqui, ó, valor de juros não tem nada, valor de multa não tem nada. Só você selecionar aqui e clicar em emitir DARF. Pronto, a DARF foi emitida, só que olha só, ela não tem código de barras. Ó, eu vou mostrar agora se você tivesse atraso na DARF e o próprio site do Cical que já calcula automaticamente os juros e quanto você tem que pagar de multa. Digamos que a data ainda é hoje, ó, 12/1. Vou colocar que a data de apuração foi no ano passado, ó, 10 de 2020. Então lembra que a data de validade da sua DARF é no último dia útil do mês seguinte em que você fez a venda. Então, nesse caso já passou do prazo e a data de vencimento era dia 30/11, Moscou. Aqui, ó, o valor, vou pôr um valor fictício, vai, R$300, calcular a DARF. Ó, ele calculou aqui, ó, valor do principal seria quanto eu teria que pagar, R$300, que eu coloquei ali fictício. A multa por atraso é de R$60 e os juros é de R$3,93. Então ele já calcula tudo na sua DARF. Então você só teria que selecionar aqui e emitir a DARF. Beleza, DARF emitida. Agora vamos para a parte de fazer o pagamento da DARF sem o código de barras. Eu vou fazer o pagamento utilizando o Banco do Brasil, que é um dos bancos autorizados para o pagamento de DARF. Vamos na aba Pagamentos, Impostos e Taxas, DARF. Agora fazer o preenchimento completo desse documento. Vamos lá, CPF, DDD, vamos lá, telefone,
fictício. Código da receita é 6015. Essas informações você pode pegar lá na DARF. Número de referência, isso daqui você não precisa preencher. Esse período de apuração é o mês referente àquele que você teve lucro na sua operação de venda. A gente colocou na DARF lá, ó, 31/1/2021. Data de vencimento aqui, ó, é o 26/2/2021. Principal, R$111, que é o valor que você tem que pagar. 111. Multa, se você teve alguma multa, é aqui que você vai inserir. Lembra daquela outra DARF que eu fiz? Aí, ó, o valor da multa tá aqui, ó, R$60. Então vamos colocar lá 60. E os juros e encargos desse daqui, R$3,93. Total, então, é R$174 que você vai pagar. E é só eu selecionar aqui a forma de pagamento e clicar em continuar. E aí você vai conseguir fazer pagamento da DARF sem o código de barras. Caso você não tenha conta em um dos bancos autorizados, você pode ir até a Caixa Econômica Federal e fazer o pagamento dessa DARF. Ó, no geral é isso daqui, mas agora eu vou falar algumas coisas importantes e as principais dúvidas que vocês têm. Eu abri uma enquete lá no meu Instagram sobre DARF e pedi para vocês enviarem as principais dúvidas sobre ela. Então, bora lá para as dúvidas. Primeira dúvida: o meu lucro foi de R$10,89. Devo fazer a DARF? Ó, nos casos que você teve um lucro, só que a DARF não chega a um valor de R$10, por exemplo, você teve esse lucro de R$10,89 e 20% desse valor ia dar uns R$3,78. E tem uma coisa aqui na DARF que não é possível emitir DARFs com valores abaixo de R$10. Se no único mês o que você tem que pagar de DARF não deu R$10, esse valor você vai jogar para o mês seguinte até você conseguir completar os R$10 para pagar a DARF. Por exemplo, no mês de janeiro minha DARF é de R$2. No mês de fevereiro eu fiz outra DARF de R$6. No total dá R$8. Ainda não consigo gerar DARF. Aí no mês seguinte, de março, se eu fiz uma venda com lucro e a DARF é de R$4, então no total vai dar R$12, que é do mês de janeiro, fevereiro e março. Aí então eu posso gerar a DARF e fazer o pagamento. Outra coisa aqui é o seguinte: se você teve lucro no mês e também teve prejuízo, você tem que subtrair o prejuízo desse lucro. O resultado será o seu lucro do mês. Se ele der positivo e se der negativo, você não precisa pagar DARF. Ó, outra dúvida aqui, ó, o valor a ser preenchido no campo valor do principal no Cicalc Web seria o resultado do lucro ou o valor do imposto final? Nesse caso, como eu mostrei no vídeo, é o valor do imposto final que você vai preencher lá no Cicalc Web, não é o seu lucro. Próxima: como faço para calcular o DARF mensal de aluguéis? Ó, no caso de aluguéis de ações ou de fundos imobiliários, o imposto já é retido na fonte. E ele funciona da mesma forma que na renda fixa. É aquele regressivo, que começa em 22,5% e vai até 15% após 720 dias em que as suas cotas estão alugadas. Então você não precisa se preocupar com isso aqui na DARF. Vamos lá para a próxima dúvida. Como faz para declarar prejuízo? Meio que eu já respondi isso aqui, mas prejuízo você não precisa declarar. É só o que você teve de lucro que a Receita quer saber. Amigo, eu vendi uns FIIs há 3 meses com lucro. Esse Cicalc Web calcula tudo pra mim quanto devo de multa e atraso? Sim, como eu mostrei aqui no vídeo, o Cicalc Web já calcula a multa e os juros que você tem que pagar por atraso. Próxima: vendi 6 FIIs na mesma data, devo fazer DARF separado de cada um ou um para todos? Ó, o DARF você tem que gerar um por mês. Então nesse mês que você fez a venda de 6 fundos imobiliários, você tem que calcular o preço médio de cada um de compra e de venda e depois você deve somar os impostos de cada um dos 6 fundos imobiliários e aí gerar a DARF e fazer o pagamento dela. Eu fiz um processo mais ou menos parecido aqui na planilha, porque eu coloquei 2 fundos imobiliários diferentes, ó, e fiz a soma da DARF de quanto eu teria que pagar no mês, e esse seria esse valor aqui no mês de janeiro, de R$ 315,92. Outra coisa, se são de FIIs diferentes, somo o lucro e tiro os 20% da soma, você tem que somar todos os lucros e todos os prejuízos do mês. Por exemplo, se você ganhou R$100 na venda de um e tomou prejuízo de R$20 no outro, então o seu saldo é de R$80. Logo, você vai calcular o imposto sobre esses R$80. Então a DARF seria 20% desses R$80 e daria R$16 de DARF. Ó, outra coisa que eu não mencionei aqui nesse vídeo é que existe uma versão offline do Cicalc. Você pode baixar no mesmo site da Receita Federal, só que essa é uma versão offline e que você precisa instalar no seu computador, e que mensalmente você deve desinstalar a versão que você instalou e reinstalar uma nova versão. Cicalc Programa. Aqui, ó, download do arquivo para instalação do Cicalc. É esse arquivo aqui, ó. Você faz o download, instala aí no seu computador e funciona da mesma forma, com as mesmas informações que o Cicalc Web. Só que nesse caso ele consegue gerar a DARF com o código de barras. Então também, se você não tem cadastro em nenhum dos bancos autorizados a fazer o pagamento sem o código de barras, você pode utilizar essa forma aqui. Estou querendo emitir uma DARF ainda no mês de 12 de 2020 e o programa está preenchendo com vencimento em 29/1/2021, em vez de 31/1/2021. Não está aceitando o continuamento da operação por conta disso. Ó, nesse caso ele colocou 29/1/2021 porque é o último dia útil do mês de janeiro.
janeiro. Aquilo que eu falei, a data de vencimento é sempre para o último dia útil do mês seguinte, e não o último dia do mês. Essa DARF seria o imposto de renda, né? Logo vem esse valor cobrado pela corretora Clear, descontado no dia posterior ao operado. Eu não entendi o que ele falou. Exatamente. O valor cobrado pela corretora é aquele dedo duro que eu falei, o IRRR, que é de 0,005% ou de 1% para quem fez day trade. Ó, eu garanto pra você que esse aqui é o vídeo mais completo sobre DARF que você vai encontrar. Ele deu bastante trabalho e exigiu muita pesquisa para ser feito, mas eu só peço pra você que deixe o like aqui embaixo e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra gente chegar aos 3.000 inscritos e assim você vai estar nos ajudando e vai ser muito prazeroso ter você aqui no canal Duplamente Chico. Muito obrigado por assistir até aqui, é isso aí, valeu e fui!